Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. E nas palmas assim, ó, é para o Senhor Jesus. Ele que não desiste de você. Ele que estará contigo até a consumação dos séculos. Você não está só, meu irmão. Você não está só, minha irmã. Então pare. Não importa quem você é, não importa o que você tem, Jesus conhece o seu e nele eu não tenho. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. E não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. E ele, assim ó, Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande. E a igreja declara: Ele não desiste. Essa é a geração que se levanta para te adorar. Corações ardendo em chama para te louvar, em espírito, em verdade. Em alta voz eu posso proclamar. Essa é a geração, declare. Essa é a geração que se levanta para te adorar. Corações ardendo em chama para te louvar, em espírito, em alta voz eu posso proclamar. Em alta voz eu posso proclamar. Geração que dança, geração que dança, geração que pula, geração que grita, geração eleita, geração que dança, geração que pula, geração que grita. Declare você e eu, declare. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, eu não duvidar. Oh, aleluia, Senhor. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória, Senhor. Peça a Ele, Ele vai te dar vitória. Peça, me dá vitória. Peça a Ele, vai te dar, meu irmão. Peça, me dá vitória. Nessa hora, me dá vitória. Peça a Ele, meu irmão. Nessa, me dá vitória. Me dá vitória. Nessa hora, eu vou te dar vitória. Oh, aleluia, hoje o meu milagre. Hoje o meu milagre. O preço foi pago, Senhor. Aleluia. E nós temos em Ti a vitória, Senhor, a certeza do céu, a certeza da eternidade. Aleluia.
Você pode dar glória a Deus, minha irmã, meu irmão. Isso, vamos adorar a Deus. Vamos glorificar. Através da morte dele, através da cruz, nós temos a vitória. Nós temos a vida eterna. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Para ti seja o louvor, para ti seja toda adoração, toda honra. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, santo, santo é o Senhor. Diga glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. De balaba clama na labassura, bala clama da labalaba. Lindo, maravilhoso é o Senhor, digno de todo louvor, toda adoração. Obrigado, Espírito Santo. A igreja diga glória a Deus e amém. Vamos aplaudir a Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Todo louvor, adoração seja para o nosso Deus. Amigos de casa que vão receber esse culto aí pelo canal das igrejas, né, da nossa TV, que Deus abençoe, bem como os irmãos que vão nos assistir pelas redes sociais. Você está agora conosco aqui na reunião dos Filhos de Deus, culto que está sendo gravado diretamente da nossa reunião das 10 horas da manhã. Nós já tivemos hoje aqui uma reunião muito grande às 7 horas da manhã. Estamos agora no culto das 10 e ainda teremos hoje às 15 e às 18 horas, que são os nossos horários de domingo, aqui na Praça Padre João 200, no centro da cidade de São José dos Campos. Nós estamos aqui na sede da Igreja da Graça do Vale do Paraíba e como Deus tem nos abençoado, tá bom? E hoje, você que vai participar conosco, nós estamos fazendo o encerramento de um propósito. Eu fiz aqui com a nossa igreja um estudo, né? Eu chamei de seminário, um seminário de 9 semanas, falando sobre o assunto mais importante, falando sobre a vida eterna, sobre a salvação. E nós tratamos aqui, nessa campanha, de vários assuntos dos mais importantes. Nós falamos sobre o Salvador, que é Jesus, falamos sobre o novo nascimento, o batismo nas águas, sobre o pecado, falamos sobre a lei de Deus e a graça de Deus, falamos sobre o inferno. E hoje eu vou falar com você sobre o fim dos tempos. Coloca a mão assim no coração. Pai, fala conosco. Nós precisamos ouvir e entender a Tua voz. A palavra vem de Ti. Que nós possamos recebê-la e que ela nos dê toda a força da qual precisamos, o entendimento para receber todas as bênçãos. E a mais importante delas, que é a vida eterna. E a igreja diga amém. Pessoal, a lição que eu entreguei para você, ela tem o tema Fim dos Tempos, lição de número 9, a última dessa série que nós estamos fazendo. Lê comigo, diz assim: o tema do fim dos tempos é certamente um dos que mais despertam a curiosidade das pessoas. Basta observar a quantidade de profecias sobre o assunto que surgiram ao longo da história. E mais recentemente, a preocupação do mundo científico com eventos de potencial apocalíptico para a humanidade. Então, atenção aqui um pouquinho, irmãos. Falar de fim dos tempos é chamar a atenção das pessoas. Sempre houveram, há hoje e haverão muitos profetas do fim. Amém? Alguns deles, infelizmente, irmão, trazem a mensagem, não a mensagem de Cristo. Porque nós que somos pregadores da verdade, nós temos que falar do fim, amém? Só que existe uma forma de falar do fim, que é a maneira bíblica, como eu creio que o Senhor vai me usar para falar hoje aqui com você. Mas existem aqueles que pregam a mentira. Alguns usados pelo diabo, instrumentos do próprio Satanás, para enganar, para levar pessoas para o inferno. O apóstolo João diz que antes que venha o anticristo, e eu vou falar um pouquinho dele hoje com você, mas antes que venha o anticristo, muitos já se têm feito anticristos. Então você vai encontrar aí servos de Satanás que espalham a mentira. E você vai encontrar outras pessoas que às vezes elas nem são mal intencionadas, mas elas estão enganadas. Igual eu estava comentando com a igreja um caso, há muitos anos atrás, eu tinha que ter pegado a data certinho, mas eu não peguei. Mas teve um homem, até o nome dele eu estou meio equivocado, eu estou entre William Miller e Charles Miller, mas é um desses aqui, me fugiu agora. Esse homem, pessoal, ele começou a fazer um estudo do livro do profeta Daniel.
E o livro do profeta Daniel, a segunda parte dele, quando trata das profecias, você pode ler até junto com o livro do Apocalipse, porque você vê profecias aqui e cumprimento aqui. O profeta Daniel foi muito usado para falar do fim dos tempos. Só que esse irmão que eu estou falando, essa pessoa que eu estou falando, ele começou a ler e ele teve um entendimento equivocado. Ele falou, bom, se eu pegar aqui a profecia das 70 semanas, não sei o quê, e eu fizer uma conta, eu descubro o dia que Jesus vai voltar. Só que o Senhor Jesus diz que o dia e a hora ninguém... Então, irmão, nem se preocupe com isso. E toda vez que aparecer alguém falando, não, Jesus vai voltar tal dia, você já pode saber, errou. Errou em querer fazer. Amém? Essa conta ninguém precisa fazer. Nós temos que estar preparados. O dia e a hora ninguém sabe. Agora, ficar fazendo continha, especulando, não vai ser isso, porque isso vai nos fazer cair no engano. Esse homem que eu estou falando, ele passou anos anunciando, Jesus vai voltar no ano tal, no dia tal, eu fiz a conta. E quando chegou, irmão, na tal da data, depois de anos pregando, ele tinha dezenas, se eu não me engano, até centenas de milhares de seguidores. Muita gente acreditou. Sabe o que as pessoas fizeram? Venderam propriedades, venderam casa, tudo. No dia, que seria o dia lá da vinda, né? Todo mundo subiu no telhado de casa vestido de branco e ficou esperando, irmão. Vocês estão rindo, né, irmão? Mas o negócio foi feio, porque Jesus não voltou. Aí quando foram falar com ele, ele disse, não, peraí, deixa eu ver. Aí ele pegou lá e ele falou, gente, eu errei a conta, não é nesse ano, é ano que vem. Verdade. O pessoal ficou esperando, quando chegou no outro ano, mesma coisa. Todo mundo lá vestido de branco no telhado da casa, Jesus não voltou. Foram falar com ele, ele falou, deixa eu fazer a conta de novo. Ele fez. Ele falou, gente, eu errei por uns meses. Aí quando chegou no terceiro dia, que todo mundo viu lá tal, e não aconteceu, esse homem, ele admitiu, gente, eu errei, não tinha que ter feito, esqueçam o que eu falei. E esse homem nunca mais pregou. Ele teve a humildade de admitir o erro dele, amém? Só que infelizmente teve gente que pegou o gancho do erro dele. Teve uma seguidora dele chamada Ellen G. White, que ela disse assim, não, eu tive uma visão. O que aconteceu foi que o irmão acertou, só que Jesus, ele saiu do céu e ele está num outro santuário terminando a obra da salvação. Como se a obra da salvação não tivesse sido terminada na cruz. Imagina? E quem são os seguidores dela? Os adventistas do sétimo dia. Então, eu estou falando para você que você vai encontrar muitos assim, que pregam, que colocam datas, todos erram. Mas eu estou falando de parte religiosa, não é só dos religiosos não. A gente vê muita preocupação com o fim dos tempos, também do mundo científico. Você vê que os cientistas, né, das mais diversas áreas, eles têm uma coisa, não, porque agora está tendo um aquecimento global. A gente não ouve falar disso todo dia? Vai subir o nível do mar, vai derreter não sei o quê, e vai ter pandemia. Tudo isso, Jesus já falou, já tinha anunciado. Então a questão do fim dos tempos, da segunda vinda, sempre será uma preocupação. E você sempre vai ouvir falar muito disso. Tenha cuidado para você não ser enganado, para você entender como são as coisas dentro da palavra. Vamos lá, vamos continuar na nossa lição. Diz assim, ó, a palavra Apocalipse, frequentemente usada para se referir aos eventos relacionados ao fim do mundo, na verdade significa revelação. Então, ó, já tirando uma coisa da frente. Ah, porque vai acontecer o Apocalipse. A palavra Apocalipse não significa fim do mundo, fim dos tempos. A palavra Apocalipse, ela é a palavra grega que traduzida para o português é revelação. Mas então, pastor, por que ela é usada para falar do fim dos tempos? Porque quando o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, ele começa dizendo assim, revelação, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem. Então João recebeu de Jesus a revelação do que vai acontecer no fim dos tempos, amém? E ele começa dizendo, esta é a revelação. Se nós estivéssemos lendo em grego, nós leríamos, esse é o Apocalipse, é a revelação que Jesus nos deu do fim dos tempos, amém? Diga glória a Deus. Continua da onde nós paramos. Na Bíblia, temos o livro do Apocalipse,
que trata de revelar as coisas que em breve devem acontecer. Acabei de ler Apocalipse 1:1 com você. Mas por toda a Escritura, o Senhor Deus usou os seus servos para alertar sobre o dia do... Então olha para mim, você vai muitas vezes ouvir a Bíblia falar sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor não é exatamente um dia específico, mas é o tempo e o cumprimento das Escrituras que tratam da segunda vinda de Jesus. Amém? O tempo em que Ele virá para julgar todas as nações da terra. Aí não é só Apocalipse. O Novo Testamento fala, o Antigo Testamento fala. Eu peguei aqui, por exemplo, a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. Dia de trevas, de tristeza, de nuvens, de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. E se você continuar lendo, vai até o versículo 11 que eu estou encurtando aqui. O que eu quero que você entenda? Todos os profetas anunciaram a vinda do Senhor, que Ele viria, que seria um dia grande e terrível. Amém, irmão? E nós temos de estar, certamente, preparados para esse dia. Continuando aqui, depois do Joel 2, 1 ao 11. Certamente virá o dia em que o Senhor julgará todos os habitantes da terra. E esse dia será terrível para aqueles que não tiverem recebido a graça salvadora de Jesus Cristo. Hebreus 10, 31, que está na lição, diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós temos que entender o seguinte, irmão: o nosso Senhor é justo. E como justo juiz que Ele é, meus irmãos, Ele precisa julgar todo o pecado. Quem está entendendo, diga amém. Porque nós vivemos num mundo de injustiça. Me perdoe, por favor, eu não estou fazendo alusão a ninguém. Se você quiser associar na sua cabeça, fica com você, mas eu não estou falando de ninguém. Mas nós vivemos num mundo, inclusive, de juízes injustos. Pare e pensa bem, quantas injustiças são feitas nos tribunais. Amém? Pelos grandes, pelos poderosos. Pensa comigo, olha para mim. Na prisão, na cadeia, estava um homem chamado João Batista. Um homem que respirava santidade. E quem tinha o martelo na mão para decidir se ele iria viver ou morrer, era Herodes, que era um homem completamente pecador, imoral, sujo. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou pegando aqui um exemplo, eu poderia pegar vários. Olha que coisa, lá na tribuna estava o Salvador da humanidade, Jesus Cristo, que nunca teve um pecado. E o juiz que tinha o poder para dizer se ele ia morrer ou não, era um pecador chamado Pilatos. Amém? Então, por isso, irmão, um dia Deus vai se assentar como juiz. Porque, infelizmente, se nós olharmos a justiça desse mundo, nós vamos ver que a justiça desse mundo é corrompida. Que os homens julgam segundo a maldade do seu coração, exploram o direito do pobre, do necessitado, da viúva. Amém, irmão? Mas um dia Deus trará justiça. Agora, não pense você que, pastor, glória a Deus, você pensa assim porque você talvez se julga melhor. A verdade é que todos somos pecadores. O critério, irmão, para escapar do juízo de Deus, não é você ser uma pessoa boazinha ou uma pessoa má, porque pela sua bondade você não escapa do juízo de Deus. O critério é você ter sido justificado pelo sangue de Jesus. Amém? Guarda isso no seu coração. Não adianta você querer chegar diante de Deus, não, eu sou muito santo. Coitado de você, você vai se arrebentar todinho. Mas se você for como um pecador redimido, lavado pelo sangue de Cristo, você vai passar a eternidade com o Senhor. Você não passará pelo juízo de Deus, você estará no tribunal de Cristo para receber sua recompensa. Daqui a pouco eu falo disso. Vamos continuar de onde nós paramos. O tema da escatologia, aí eu coloquei entre parênteses, estudo do fim. É bom, olha para mim, de vez em quando, olha aqui para o pastor da igreja, de vez em quando é bom você escutar umas palavras difíceis e aprender o que elas significam. Eu não gosto muito de usar elas não, mas pode ser que você vá ouvir, às vezes alguns, não, porque a escatologia, aí você fica viajando, o que é escatologia? Lembra, uma palavrinha ou outra você aprende, escatologia é o estudo do fim dos tempos.
Logia é estudo. Escatologia é o estudo da carta, que seria, no caso, as escrituras que tratam do fim dos tempos. Amém? Escatologia é o estudo do fim dos tempos. Quando você vê algum pastor, teólogo falando, o pastor explicou, ele vai falar do fim do mundo. Continua, vamos lá. Depois do parênteses aqui. É um dos assuntos, né, mais extensos da palavra e também um dos que gera mais debates entre os estudiosos da Bíblia. Questões como o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e outros possuem visões diferentes entre os irmãos em Cristo. Acreditamos que essas diferenças não chegam a dividir a igreja, uma vez que nas doutrinas mais essenciais da fé somos o quê? Iguais. Então entenda bem, o assunto que eu vou tratar hoje com você, que é o assunto do fim dos tempos, ele é um assunto que ele gera muito debate. E eu preciso falar para você, existe sim diferença de pensamento sobre alguns assuntos. Você vai ouvir alguns irmãos em Cristo defender algumas coisas e outros dizendo, não é desse jeito. Por exemplo, eu falei aqui sobre o arrebatamento. Todo crente, todo pregador da palavra, ele acredita que vai haver um arrebatamento. E não tem como negar, porque a Bíblia fala dele claramente. Amém? Só que alguns dizem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Que Deus não vai permitir que a gente veja as coisas que vão acontecer. Você já deve ter ouvido isso, né? Que a gente vai estar aqui, bum, sumiu. Quem já ouviu isso? Que você vai estar lá no avião, bum, some o piloto. Quem já ouviu essa história? Que o carro vai estar andando na rua, o carro fica desgovernado. Amém? Tem muita gente que acredita nisso. Tem outros que acham que o arrebatamento vai acontecer depois. Que nós vamos passar pela tribulação e no fim da tribulação, na volta de Cristo, a igreja será arrebatada. O irmão que está pregando para vocês acredita nisso. Eu acho que a igreja será arrebatada na vinda de Cristo. Eu mostro para você na palavra hoje aqui, vou mostrar. Agora, o que eu quero que você entenda? O irmão que fala que vai ser antes, para mim ele é um herege, ele é um falso? Não. Ele é apenas um irmão em Cristo que tem um entendimento e nesses assuntos, entenda bem, existem margens na Bíblia para a gente pensar de uma maneira ou pensar da outra. E uma coisa, olha para o pastor, quem pensa de uma forma e quem pensa da outra, os dois não se tornam inimigos. Amém? São nossos irmãos em Cristo. Porque sobre esses assuntos, olha para o pastor, sobre esses assuntos, o nosso entendimento não é um entendimento perfeito. Nós sabemos que vai acontecer. Então, a única coisa que preocupava Jesus era que você fosse enganado. Ele fala no versículo 4, olhai, respondendo Jesus disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Tomem cuidado, acautelar significa, tomem cuidado. Cuidado com as guerras? Não. Cuidado com as pragas? Não. Com as fomes? Não. Mas cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos cristos, porque eles enganarão, acautelai-vos que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Que eu e você não estejamos entre aqueles que serão enganados, nem por esses, nem por outros. Amém, meus irmãos? Então, de tudo do fim dos tempos, a única coisa que realmente preocupava Jesus era que eu e você não fôssemos enganados pelas mentiras. Terceiro ponto aqui, guerras, crises e pestes não devem ser usadas como principal critério do fim. São, na verdade, apenas o quê? O começo. Eu li com você, vamos ler de novo, 6. Ouvirei de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque, é inevitável, não tem como, vai acontecer. É inevitável que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Gente, na pandemia do coronavírus, o que teve de profeta do fim do mundo, é verdade ou não é? Você ligava todo dia na internet, tinha não, isso é o sinal que vai acontecer, e não sei o que, e passou e acabou, hoje ninguém fala mais. E todos os que disseram que era o fim, hoje, eles passam como pessoas que fizeram um alarde de desnecessário. Não ouça. Amém? Guerras, fomes, isso não é sinal do fim. Isso é o sinal do começo. Inclusive, Jesus disse que nos dias da vinda dele será como nos dias de Noé, em que se casavam e se davam em... Sabe o que isso significa? Ninguém casa quando está tendo guerra, irmão.
Ninguém casa no meio de crise. Tempo de crise as pessoas se escondem. Quando Jesus voltar, o mundo vai estar mergulhado não numa guerra, o mundo vai estar mergulhado numa ilusão de prazer. As pessoas vão achar que são felizes sem precisar de Deus. Essa vida, irmão, de luxo, prazer, sem Deus, ela é mais perigosa do que uma guerra. É mais perigosa do que o coronavírus, do que qualquer praga, do que qualquer crise, qualquer peste. Sério isso. Quarto ponto. Haverá perseguição contra a igreja. Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10? Porquanto se levantará a nação... então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrer. Irmão, a igreja do Senhor já é perseguida. Em muitos lugares a perseguição é terrível. Existem lugares no mundo onde irmãos nossos são perseguidos, são maltratados, muitos são condenados à morte, são presos. Você pensa que, como é que fala, campo de concentração é coisa de nazismo? Existe campo de concentração hoje em alguns países do mundo. E quem está lá são irmãos nossos em Cristo, que não negaram a fé em Jesus. Amém? Aqui no Brasil, nós temos que agradecer a Deus que nós ainda desfrutamos de uma certa liberdade. Amém? Tentam tirar a nossa liberdade? Tentam. Nós estamos numa briga, uma batalha muito grande, porque existem grupos aí que levantam bandeiras que são totalmente contra o Evangelho e querem, porque querem, colocar uma mordaça na nossa boca, nos impedir de falar. Se dependesse desse povo, não tinha igreja, não tinha pastor pregando, estava todo mundo parado. Amém, irmão? Eles querem ao pecado, eles querem a bagunça. E o pior de tudo é o seguinte, igual, nós estamos agora numa época de política, amém? Tem crente que não gosta quando a gente fala. Se a gente falar, irmão, vota no irmão em Cristo, está usando o altar para falar de política. Você sabe quem é que não deixa de falar? Os servos do diabo. Se nós não falarmos, eles vão falar. E aí, daqui a pouco, a nossa vida está lá, irmão, dependendo das decisões deles. É claro que a nossa vida está na mão de Deus. Mas a Bíblia fala, orai pela paz de Jerusalém, procurai a paz da cidade. Se nós podemos ter paz, por que se meter num tempo de dificuldade? Amém, irmão? Coloca a gente de Deus lá, para a gente não passar por essas lutas. Mas isso também, se vier, nada disso nos separa do amor de Deus. Amém? Nós não vamos procurar o problema, mas se ele vier, ele não é ele quem diz quem nós somos, não. Porque a nossa prosperidade, a nossa vitória vem do alto. Diga amém. Vamos continuar. Eu falei do quarto ponto. Quinto ponto, haverá apostasia e crescimento do pecado, que levará muitos a se perderem. Olha o versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será... Então, eu usei na lição uma palavrinha que talvez você não conheça muito, a palavra apostasia. O que é apostasia? É o abandonar da fé. Os falsos profetas, eles trazem uma mensagem maldosa, influenciada com o veneno da serpente do diabo. E muita gente está caindo no engano do diabo. Hoje, por exemplo, irmão, o que tem de gente que aderiu ao pensamento dos desigrejados, não precisa mais congregar. Sabe o que é isso? É o amor esfriando. As pessoas começam a ver iniquidade, infelizmente, Jesus disse, né, é inevitável que hajam escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ele fala, ai daquele que escandalizar um desses meus pequeninos. Por favor, irmão, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, eu não sou. Eu sou tão falho quanto você. Mas eu tenho uma estrutura com Jesus de uns anos de fé, que nada tira minha fé no Senhor. Amém? Eu aprendi a olhar para Jesus. Se o meu irmão em Cristo cair, eu vou orar pela vida dele, eu não vou me escandalizar. Se o meu pastor cair, eu não vou me escandalizar por causa dele, eu vou orar pela vida dele. Mas o pequenino não. O pequenino ele não tem força. Então se um dia ele estiver na igreja, ele vê o irmão da igreja pecando, ele sai da igreja e não volta nunca mais. Ele vê o pastor fazendo uma coisa que ele não gosta, nunca mais entra nessa igreja. E é o que Jesus disse que ia acontecer. Muitas pessoas esfriando, abandonando a fé. Aí sem falar das traições, da maldade, o pecado aumentando. Você vê que as pessoas começam a se tornar cada vez mais insensíveis à necessidade do outro.
mas glória a Deus, haverão aqueles que vão perseverar e vão ser salvos. Continuando aqui, vamos lá, pessoal. O sétimo ponto agora, sexto ponto. O fim não virá antes que o evangelho chegue a todos. Versículo 14, ó. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. O fim, de fato, não virá antes que o evangelho chegue a todos os lugares. E você, irmão, talvez pensa, pastor, mas o evangelho já foi pregado. Você não imagina como há pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. O problema é que a gente está mal acostumado. A gente é igual aquele menino que cresceu numa casa de rica. Ele nunca passou fome na vida, amém? Ele, toda vez que ele quis tomar um iogurte, ele tinha, comer um pão com frios, ele tinha, né, pessoal? Ele não sabe o que é sentar na mesa e não ter um pedaço de carne no prato. E ele acha que todo mundo é assim. Aqui no Brasil, irmão, você liga a televisão, tem gente pregando. Você liga o rádio, tem gente pregando. Na rua que você mora deve ter uma igreja. Se não tiver 2, 3. É verdade ou não é? Então a gente acha que no mundo todo é assim, irmão. Existem lugares onde não tem igreja. Existem lugares no mundo onde as pessoas nunca ouviram falar o nome de Jesus uma única vez. E é nossa responsabilidade pregar. Marcos 16:15 é a missão número 1 da igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que ir. Glória a Deus, esse ministério tem feito a parte dele. O missionário tem alcançado pessoas no mundo todo. Glória a Deus por você que é patrocinador. Deus abençoe a sua vida. Vamos para o sétimo ponto. Agora a coisa fica séria. 7. O verdadeiro sinal do fim será o aparecimento do anticristo, que marcará o início da grande tribulação. Como é que o fim começa de fato? Versículo 15, olha só. Jesus falou, se você voltar no 14, ele fala assim, ó, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a todas as gentes, e então virá o fim. Aí agora vamos falar, e o fim mesmo? Porque tudo, ó, guerra, é o começo das dores. E o fim? Como é que eu sei que começou o fim? 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado não desça tirar alguma coisa da casa. Quem estiver no campo não volte a buscar as vestes. Ai das grávidas, das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 23. O 22 já está bom para nós, é a parte que eu tinha que ler. Como é que começa o fim? O Senhor Jesus disse, quando você vê que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Pastor, o que é isso? O profeta Daniel, ele profetizou sobre um homem. E ele chamava esse homem de abominável da desolação. Esse homem vai receber poder sobre todas as nações da terra, e ele vai entrar no lugar santo, querendo dizer que ele é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é o próprio Deus. Quem é esse homem, pastor? O anticristo. Amém? João diz que muitos já se têm feito anticristos, mas haverá o anticristo. E a Bíblia fala dele várias vezes. Eu não tenho tempo de falar hoje. Eu vou pegar um dia só para pregar sobre isso para você. Mas entenda, esse homem virá. A Bíblia diz que ele vai se levantar contra tudo que chama a Deus e tudo que se adora. Ele vai proibir as ofertas na casa de Deus. Quem não gosta de dízimo, não gosta de oferta, vai ser amiguinho do anticristo. Esses crentes aí que falam mal do dízimo, da oferta, no dia que o anticristo chegar e falar, a partir de hoje não tem mais sacrifício. Eles vão aplaudir, agora chegou um homem que fala a verdade. Porque a Bíblia fala que o contínuo sacrifício será tirado. Então olha que coisa terrível. O anticristo vai se levantar. Quando ele aparecer, aí a gente sabe, agora vai começar. Vai começar o quê? A grande tribulação. O Senhor fala, porque haverá então
24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, essa tribulação, esse tempo de perseguição aos discípulos do Senhor, aos servos do Senhor, e as dificuldades, irmão, que a igreja enfrentará, que os escolhidos enfrentarão, será algo que não tem comparação em toda a história. Mas Deus é tão misericordioso que a tribulação será grande, mas ela vai ser rápida. Ele fala, versículo 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Veja você que os escolhidos de Deus vão estar nessa tribulação. Eu prefiro, irmão, olha para mim, eu prefiro preparar você para ela e você não ter que passar por ela, amém? Do que dizer para você que você vai escapar dela e você ter que passar por ela. Aí você vai ficar com raiva de mim, o pastor podia ter dito, né? Eu tinha me preparado, quem está entendendo, diga amém. Um lutador, irmão, quando ele sabe que ele vai enfrentar um inimigo, ele se prepara. Eles marcam a luta vai ser, nós estamos hoje aqui, pessoal, em setembro, em novembro vai ter campeonato, você vai disputar. O que o camarada faz? Ele já começa a se fortalecer, ele entra numa dieta, amém? Ele vai estudar o inimigo dele, porque quando chegar naquele dia, se ele tomar um golpe, baterem aqui, ele apanha de olho aberto, ele não tira o olho do alvo. Quem está entendendo, diga amém. Ele está preparado, diga glória a Deus. A Bíblia fala, no demais, irmãos meus, Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O crente tem que estar preparado para a batalha. Alguns irmãos dizem que a igreja não vai passar por isso. Glória a Deus. Se não passar, se o arrebatamento for antes, que maravilha, irmão. A gente não vai passar por nada disso, nós vamos estar com o Senhor, diga amém. Mas se tivermos que passar, que estejamos preparados, para que nada nos tire do foco. É o que eu falei, a gente continue com os olhos no alvo que é Cristo, que é Jesus. Amém, igreja do Senhor? Diga glória a Deus. Por isso eu digo, quem prega de um jeito e quem prega do outro, ambos não estão errados. Vai haver um arrebatamento, eu vou mostrar para você. Amém? Só tem um problema. Quem fala que é antes, se tiver que passar, não vai estar preparado. Quem acha que é depois, se tiver que passar, vai estar preparado. De qualquer forma vai acontecer. Mas lê comigo para você ver o que Jesus fala e depois você tira a sua conclusão. Continua da onde nós paramos aqui. Versículo de número... agora é o oitavo ponto. A vinda do Senhor não será um evento invisível ou isolado, mas algo visível a todos os homens. Eu vou direto no versículo 27. 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho. Eu não acredito num arrebatamento secreto, porque a Bíblia fala que será um evento que todo olho verá. Amém? O mundo todo vai testemunhar. Diga glória a Deus. E como é que ele será testemunhado? Dessa maneira aqui, vamos pro nono ponto e depois pro 10º. O 9. Acontecerão eventos nos astros do céu que não poderemos compreender devido à grandeza e impacto sobre as nações. É o 29. Isso aqui eu acho tremendo. Eu não entendo, mas eu acho tremendo. E logo depois da aflição daqueles dias. Então, nós acabamos de falar da grande tribulação. Amém? Logo depois, não vai ser antes. Depois da aflição daqueles dias, depois da grande tribulação, ainda vai acontecer uma coisa: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Gente, vão acontecer coisas aí que vão deixar as pessoas assombradas. Hoje, de vez em quando, aparece uma luzinha no céu, já tem gente que acha que está vendo ET, né? Não tem? Imagina no dia que o sol não der o seu brilho. Pastor, mas como que vai ser isso? Se alguém tiver a capacidade de explicar, que me ensine. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai ter gente que vai ficar desesperado. Só que quando tudo parecer, olha para o irmão e fala, quando tudo parecer perdido. Aleluia. Aí a coisa fica boa. Vamos para o 30? Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. Que triste vai ser.
as pessoas dizendo então que os crentes falavam era verdade. As tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Isso é o arrebatamento. Ele enviará os seus anjos para recolher os escolhidos e levá-los para o céu. Amém? Eu quero ler com você essa passagem, ela vai voltar depois na lição, mas eu quero ler esse versículo junto com 1 aos Tessalonicenses 4,15. Depois ela vai aparecer, mas olha aqui, 1 aos Tessalonicenses 4,15, dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quem dorme é quem morreu em Cristo. Eu tenho irmãos em Cristo que partiram, que já estão com o Senhor, você também tem. A Bíblia diz que se nós ficarmos vivos para a vinda do Senhor, os que dormem, os que morreram, eles vão nos preceder. Como assim? Eles vão subir primeiro. Olha o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Não é o que a gente acabou de ler lá em Mateus? Não é o que a gente acabou de ler? Mateus 24, 30. E olha que coisa linda, Mateus 24, 30. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Como é que é? E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Então, é a glória, é a trombeta tocando, é o Senhor vindo nas nuvens, o mundo todo vendo, diga amém. E o Mateus escreveu que Jesus disse, que ele vai mandar os anjos para recolher os escolhidos, diga amém. Volta lá para o Tessalonicenses, Paulo escrevendo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles nossos irmãos que estão sepultados, o Espírito já está com o Senhor, o Espírito se unirá à matéria, será ressuscitado e a pessoa vai subir primeiro. Depois, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Bom, na palavra de Jesus, isso acontece depois da aflição daqueles dias. Eu respeito quem acha que é antes, mas eu prefiro pregar para você que vai ser depois. Amém? Vamos terminar aqui, pessoal, versículo 10. Depois da tribulação virá o arrebatamento, é o 10º ponto, o arrebatamento que eu já falei, e o juízo final. Vamos para a nossa continuação. Quando os salvos forem recebidos na glória, que é o que eu acabei de ler com você aqui agora do Tessalonicenses, passaremos pelo tribunal de Cristo para receber a recompensa de nossas obras. Olhem para mim, a igreja do Senhor não passa pelo juízo final. A igreja do Senhor é arrebatada, diga amém, e quando ela estiver com o Senhor, ela passa pelo tribunal de Cristo. Vai ser o momento em que nós vamos receber a recompensa. Eu coloquei aqui duas passagens, 1 Coríntios 3,12. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará. Olha para mim, você vai estar diante do Senhor. Naquele dia, as suas obras vão passar pelo fogo. E aí nós vamos saber se o que eu fiz para Deus foi ouro, foi prata ou se foi palha. Amém? Só que nós não estamos falando de salvação. Salvação você já recebeu. Continua. Porque pelo fogo será descoberta, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra que de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Então, nós já estamos com o Senhor, já recebemos a salvação, diga amém. Mas tem gente que Jesus vai olhar para ela e vai falar, você podia ter feito muito mais, hein? Eu dei condição de você construir uma casa de ouro, você fez uma casa de palha. Mas nós estamos falando da recompensa dos salvos, diga glória a Deus. Já estamos com o Senhor, aleluia. E aqueles que não forem arrebatados, aqueles que não dormiram no Senhor, vamos continuar?
Ah, tem só mais uma outra aqui, 2 Coríntios 5,10, do tribunal de Cristo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Já está bom para nós. Continua. Todos aqueles, porém, que não receberam a Cristo como Salvador, serão ressuscitados para vergonha e horror eterno. Daniel 12:2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Como vai ser essa questão da vergonha e do desprezo eterno? Diz assim: nesse dia o Senhor se assentará sobre o seu trono para dar a sentença a todos cujo nome não estiver no livro da vida. Estes estarão para sempre no lago que arde com fogo e enxofre, juntamente com o diabo, o anticristo, o falso profeta. Deixa eu ler Apocalipse 20:11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se o livro, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Vamos rapidinho para terminar, vamos direto para o versículo, só para terminar, vamos direto para o versículo 20:15, para terminar. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Que tristeza. Vamos terminar a lição? Nós estaremos para sempre com o Senhor. Quem vai estar com Jesus? Vivendo na nova Jerusalém que descerá do céu. Vamos ler Apocalipse 21:9? Olha como é que vai ser a nossa cidade. E vi um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Aqui basta para nós, é o lugar onde nós vamos morar. Diz assim: e se cumprirão então a mais linda das promessas de Deus para aqueles salvos pelo sangue do Cordeiro. Para um momento e olhe para mim. Existem alguns outros fatos, alguns outros eventos que eu não tive tempo de tratar aqui com você. Amém? Pastor, e o milênio? E a batalha do Armagedon? Como é que vai ser essas coisas? Outro dia eu explico para você. Amém? Hoje eu tratei dos pontos principais. Mas o mais lindo é o que eu vou ler para você agora. Isso aqui eu não quero que você perca de jeito nenhum. Apocalipse 7:13. Isso aqui eu acho que é a promessa mais linda da Bíblia. Todas são lindas. Mas essa daqui eu leio ela, eu fico maravilhado. Eu quero ler com você. Apocalipse 7:13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está sentado no meio do trono os apacentará, lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. A gente nunca mais vai chorar, irmão. Você nunca mais vai ter uma luta. Você estará para sempre com o Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Se levantem, meus irmãos, aleluia. E se levante adorando a Deus, irmão. Aleluia. Esse dia vai chegar. Olha para o irmão e fala: esse dia vai chegar. Olha para o irmão e fala: eu vou estar lá, irmão. Fala assim: eu vou encontrar você nesse dia. Levantem as mãos. Oh, glória, glória, aleluias. Cantem comigo. Fico a imaginar o dia que o meu nome irá chamar
que o meu nome irá chamar para um lugar muito distante, para um lugar muito distante, onde nunca haverá, cantem, onde nunca mais haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. E o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para das águas da vida, me levará. Bem forte, igreja, e o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Canta, igreja, fico a imaginar o dia, que o meu nome irá chamar, para um lugar muito distante, onde nunca haverá, Canta, igreja, nem fome, vai, nem sede, nem pranto, nunca haverá, nem fome, nem sede, nem pranto, nem sede, nem pranto, nunca haverá. E o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. E o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as águas da vida, me levará. Eu quero ouvir a igreja agora, vocês. E o Cordeiro que apacentará e me servirá de guia para as águas da vida, me levará, oh aleluia, me levará. Ele vai levar você, meu irmão. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Um dia Ele vai chamar o meu nome.
há alguém nessa manhã que ainda não recebeu a salvação, alguém que nunca entregou a vida a Jesus, irmão, hoje é o dia, é a oportunidade, não perca mais. Aí onde você está, entregue a sua vida ao Senhor. Pode ser o seu último dia. Você pode não ter outra chance. Se arrependa agora do seu pecado. Confesse o seu pecado a Deus. E entregue a sua vida a Jesus. Ele vai salvar você. Oh, aleluia. Pai amado, Pai querido, olha para mim, para minha vida. Olha para todos que aqui estão, meu Senhor. Que o teu sangue venha agora cobrir, limpar, purificar a cada filho, filha de Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Senhor, escreva o meu nome no teu livro, escreva o nome do teu filho, da tua filha que aqui estão. E um dia o Senhor vai chamar meu nome, e eu estarei contigo para sempre. Aleluia. E agora, você que levantou uma mão, levante as duas. E todos juntos agora, isso. Vamos começar a adorar a Deus. Você que vai para o céu, pode dar glória a Deus. Pode adorar o Senhor. Cadê aquele grito de glória a Deus? Cadê aquele grito de aleluia? Oh, aleluia! 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és a minha vida, tu és tudo para mim, e eu te amo, e eu te quero, meu Senhor. Glória a Deus. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá. Cheguei para as fontes das águas da vida, me leva. E o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Obrigado, Jesus. Toda a igreja diga glória a Deus. Diga aleluia ao teu nome, Senhor. Seja dada toda adoração e todo louvor para sempre. A igreja diga amém. Digam todos glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus, nosso Rei, nosso Salvador. Glória a Deus. Irmão, que cada palavra que você ouviu aqui hoje fique no seu coração em nome de Jesus, tá bom? Pessoal de casa, Deus abençoe a todos. Glória a Deus.